A Revolução de 1932. A luta constitucionalista. O Brasil da década de 1930 vivia um momento de transformações profundas. Após a Revolução de 1930, Getúlio Vargas havia chegado ao poder, derrubando a política do café com leite e encerrando a hegemonia de São Paulo e Minas Gerais sobre a presidência da República. Mas o novo regime trouxe tensões, especialmente com as elites paulistas, que se sentiam prejudicadas pela perda de influência política. Em 1932, esse descontentamento explodiu em um movimento armado que entrou para a história como a Revolução Constitucionalista de 1932, uma das maiores guerras civis do Brasil no século XX. O conflito, embora curto em duração, apenas 3 meses, foi intenso em significado e marcou profundamente a vida política nacional. O objetivo declarado dos revolucionários não era a independência de São Paulo, como às vezes se pensa, mas a convocação de uma Assembleia Constituinte que limitasse o poder de Vargas e restaurasse a ordem constitucional. Contexto histórico. Para entender a Revolução de 1932, é preciso voltar ao cenário de 1930. Naquele ano, a disputa presidencial colocava frente a frente Júlio Prestes, paulista apoiado por Minas Gerais, e Getúlio Vargas, candidato apoiado pela Aliança Liberal, Rio Grande do Sul, Paraíba e outros estados insatisfeitos. Prestes venceu as eleições, mas o assassinato do líder paraibano João Pessoa, aliado de Vargas, serviu de estopim para um movimento armado que contestou os resultados e levou Vargas ao poder. A chamada Revolução de 1930 colocou fim à Primeira República, mas também instaurou um governo provisório sem Constituição, sem eleições regulares e com forte centralização do poder no Executivo. Para São Paulo, a derrota foi dupla. Perdeu não só a presidência com Júlio Prestes, mas também boa parte de sua autonomia política. Vargas nomeou interventores de fora do estado para governar São Paulo, o que alimentou o ressentimento das elites paulistas. As tensões crescentes. Nos primeiros anos do governo Vargas, São Paulo sentiu-se constantemente humilhado. As forças políticas e econômicas que sustentavam o estado mais industrializado do Brasil viam-se preteridas nas decisões nacionais. O interventor nomeado, João Alberto Lins de Barros, pernambucano, enfrentou forte oposição local. Grupos políticos, como o Partido Democrático e o Partido Republicano Paulista, começaram a se unir em torno de uma bandeira comum: a exigência de uma nova Constituição. Nas ruas, a insatisfação popular aumentava, e greves, manifestações e embates começaram a se tornar frequentes. A gota d'água foi em 23 de maio de 1932, quando uma manifestação estudantil contra o governo terminou com a morte de 4 jovens: Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, conhecidos pela sigla MMDC. Os estudantes se tornaram mártires do movimento e suas mortes inflamaram a opinião pública paulista. O Levante Constitucionalista. Em julho de 1932, a conspiração se tornou ação. No dia 9 de julho, tropas paulistas e voluntários se levantaram contra o governo de Vargas, dando início à Revolução Constitucionalista. O movimento logo mobilizou milhares de pessoas, incluindo civis que se apresentavam voluntariamente para lutar. Formou-se o Exército Constitucionalista, composto por militares e civis armados, que chegou a contar com cerca de 40.000 homens. Do outro lado, o governo federal reuniu aproximadamente 100.000 soldados, além de contar com apoio de estados aliados. São Paulo esperava receber apoio de outros estados, especialmente Minas Gerais e Rio Grande do Sul, mas esse socorro nunca se concretizou. Isolado, o estado teve que enfrentar sozinho o poder central. A guerra. O conflito se espalhou pelo interior de São Paulo, chegando também a regiões de fronteira com Minas e Paraná. As principais batalhas ocorreram em cidades como Itararé, Cunha, Cruzeiro e Campinas. Os combatentes paulistas, em grande parte, eram jovens estudantes, profissionais liberais e operários,
que se alistaram motivados pelo fervor patriótico. Muitos nunca haviam segurado um fuzil antes. A mobilização social foi impressionante. Mulheres costuravam fardas, arrecadavam alimentos e organizavam hospitais de campanha. O movimento MMDC coordenava parte dessa resistência. Apesar do entusiasmo, o exército constitucionalista sofria com a falta de armamentos modernos. Improvisações eram comuns: canhões artesanais, bombas caseiras e até mesmo a adaptação de veículos civis para uso militar. Já as forças de Vargas contavam com maior aparato bélico, além de controle da aviação, que bombardeava posições paulistas. A vida na retaguarda. Enquanto os soldados combatiam na linha de frente, a população paulista vivia em clima de mobilização total. Escolas foram transformadas em quartéis, igrejas em hospitais e praças em centros de arrecadação. A propaganda exaltava a luta pela liberdade e pela Constituição, fortalecendo o espírito coletivo. As mulheres tiveram papel fundamental. Organizaram o Batalhão Feminino, um grupo de voluntárias que atuava na retaguarda, costurando uniformes, cuidando dos feridos e arrecadando recursos. A campanha Ouro para o Bem de São Paulo também mobilizou milhares de famílias que doavam joias e alianças para financiar a guerra. A derrota. Apesar da bravura, São Paulo não resistiu por muito tempo. O isolamento político e militar foi fatal. Sem apoio de outros estados e enfrentando um inimigo muito mais bem armado, o movimento começou a perder terreno. Em 2 de outubro de 1932, após quase 3 meses de combate, as tropas constitucionalistas se renderam. A derrota foi amarga, mas a revolução deixou marcas profundas na política brasileira. As consequências. A Revolução de 1932 terminou com cerca de 2.000 mortos e milhares de feridos. São Paulo sofreu perdas humanas e materiais significativas, mas seu esforço não foi em vão. A pressão paulista obrigou Vargas a acelerar o processo de redemocratização. Em 1933, foram realizadas eleições para uma Assembleia Nacional Constituinte, que resultou na Constituição de 1934. Ainda que não fosse exatamente o que os paulistas idealizavam, o movimento de 1932 havia cumprido parte de seu objetivo: forçar a volta à ordem constitucional. O mito da Revolução Constitucionalista tornou-se parte da identidade paulista. Até hoje, o 9 de julho é feriado estadual em São Paulo, lembrando a luta pela Constituição e homenageando os que tombaram no conflito. Personagens importantes. Além dos mártires MMDC, outros nomes se destacaram no movimento. Pedro de Toledo, nomeado interventor de São Paulo em 1932, acabou sendo aclamado como governador revolucionário. Isidoro Dias Lopes, general que liderou militarmente as forças constitucionalistas. Euclides Figueiredo, militar que comandou batalhas importantes, pai do futuro presidente João Figueiredo. Do lado governista, o próprio Getúlio Vargas mostrou habilidade política, resistindo às pressões e consolidando ainda mais seu poder após a vitória. O legado da Revolução de 1932. A Revolução de 1932 continua sendo lembrada não apenas como uma guerra civil, mas como um símbolo da luta por um Estado de Direito. Para muitos, representou a coragem de um povo que, isolado, não se conformou com a ausência de uma Constituição. Em São Paulo, monumentos e memoriais guardam a memória dos combatentes. O obelisco do Ibirapuera, por exemplo, é o Mausoléu dos Heróis de 1932, onde estão sepultados os corpos de diversos participantes da Revolução. A Revolução Constitucionalista de 1932 foi uma guerra curta, mas carregada de significado. Movida por um ideal de constitucionalismo e autonomia, revelou tanto a força do sentimento paulista quanto a complexidade da política nacional nos anos 1930. Ainda que militarmente derrotado, o movimento saiu vitorioso em parte de suas demandas.
forçou Vargas a convocar eleições e a dar início a um novo processo constitucional. A memória da Revolução permanece viva como um lembrete da importância da cidadania, da Constituição e da resistência diante da centralização autoritária. Assim, a Revolução de 1932 não foi apenas um levante paulista, mas um capítulo essencial da história do Brasil, no qual se travou a luta entre o autoritarismo e a legalidade, entre o poder central e a autonomia estadual, entre a força e o direito. Se gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Vídeo sugerido por Christian Teixeira 6032.